Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso podcast a respeito das redes sociais e da convivência democrática entre os jovens de ensino médio profissionalizante. E para conversar com a gente, convidamos o professor de informática Wesley. Obrigado por estar com a gente aqui hoje. Tudo bem. A gente vai fazer algumas perguntas. Muitas discussões na internet acabam virando ataques. Por que isso acontece com tanta frequência? Olha, eu acredito que por muitas vezes a gente está inserido em bolhas, né? Bolhas diferentes. E essas bolhas têm correntes de pensamento que por vezes concordamos e por vezes não concordamos. E para acabar de completar, muitas vezes a gente tem o desejo de defender a nossa bolha. Então, se uma bolha contrária aparece, a gente tem a vontade de debater com essas pessoas, né? E tentar convencê-las a mudar de opinião, uma opinião favorável à nossa, né? Mas normalmente os debates ou os embates que eu identifico na internet são mais nesse sentido, uma bolha de pensamento diferente da nossa. Certo. Outra pergunta. Como os jovens podem aprender a respeitar opiniões diferentes nas redes sociais? Acho que o primeiro passo é ser mais empático, né, com o outro e também talvez ter um vínculo maior ou melhor, né? Muitas vezes tem muita gente na rede social, mas é gente que não é seu amigo verdadeiro, ou que você mal fala, ou que você mal conhece, ou que você nunca nem viu, né? Então, assim, se os laços são falsos, digamos assim, tem mais chances de você ter problema nas redes sociais. E qual é o papel da escola na conscientização sobre o uso saudável das redes sociais? O que o senhor acha? Aí eu diria que se isso fosse um filme, a escola ia ser o protagonista, né? Porque cabe à escola realmente a conscientização do uso das redes sociais, né? De identificar o que é verdadeiro, o que é falso, né? Fake news, principalmente, que é uma coisa que se propaga com muita facilidade e principalmente assim quando as redes sociais ela mexe com o nosso ego ou com os nossos sentimentos, né? Acho que todo mundo já passou pela experiência de ver algo na rede social que você sentiu ódio daquilo, ou que você sentiu ali talvez ternura, carinho, amor pelo que você viu, né? E aí acaba que mexe com os nossos sentimentos muito profundos ali. São muitas vezes acaba que a gente sai da rede social e leva um pouco desse sentimento para o mundo real. E às vezes até descontando em quem Não tem nada a ver não com tem isso. nada a ver. Exatamente. Que conselho o senhor daria para jovens terem uma convivência mais respeitosa no ambiente digital? Primeiro é buscar mesmo a conscientização, buscar a empatia, né, pelo outro. Às vezes você não sabe o que o outro está passando, misturado pelo problema na rede social você não consegue ver a expressão das pessoas. Comigo eu sinto que isso acontece muito no WhatsApp. Às vezes eu falo uma coisa no WhatsApp e eu noto que a pessoa interpretou que eu estava com raiva, que eu estava com às vezes eu só digitei apressado ali. E aí como a pessoa não está ouvindo a minha voz, nem está me vendo, Entendi de outra forma. entende que eu estou ali magoado, que eu estou querendo agredir, que eu estou querendo... Então, tem esse outro problema também, né? Mas se todo mundo buscar ter conscientização, buscar entender, né? Entender até que a pessoa pode estar mesmo num mau dia, a pessoa pode estar falando uma coisa com você, mas não, a pessoa não está num dia legal, ela está assim com todo mundo, não é pessoal comigo, né? E aí isso ajuda muito a você ser mais empático, né? E dar mais chances ao outro, e às vezes tudo que a pessoa precisa é de uma segunda chance. Bom, esse foi o nosso podcast. Obrigada novamente, professor, e a quem está assistindo.